boa noite, pessoal. Estamos aqui no Shopping Vale Sul, em São José dos Campos, na cafeteria Copenhague, com um café aqui com o nosso querido amigo Diego Savoia, para falar do livro dele, A Fome que Habita. O Diego é uma pessoa fantástica. Ele tem alguns diferenciais que confesso que eu nunca vi em ninguém. Por exemplo, ele foi o primeiro vale-paraibano aqui da região a lançar um livro em latim. Depois a gente vai saber como é que é isso, tá? Como é que foi esse livro em língua morta. Como é que ele fez o trabalho de ressuscitação da língua. O livro A Fome que Habita, ele está sendo exposto na Europa. Vai falar um pouco disso também. E, com certeza, é um grande brasileiro. Muito obrigado. Diego, o show é seu, Diego. Eu posso apresentar só a nossa apoiadora antes de começar? Claro, com certeza. Eu vou chamar aqui, pessoal, a nossa apoiadora, que está cedendo o espaço aqui da Copenhague, gentilmente. Um minutinho só, pessoal. Ellen, por favor. Estamos ao vivo aqui, Ellen. Então, Olá, tudo bem? essa aqui é a gerente da Copenhague, aqui do Vale Sul. Pessoa fantástica, super gente boa. Está cedendo aqui o espaço para a gente, Ellen. Muito obrigado. Dá um alô, pessoal. Fique à vontade, tudo bem? Olá, prazer, meu nome é Giovana, trabalho na Copenhague no Vale Shopping. Convido todos vocês para o café aqui com a gente. Obrigado, querida. Fiquem à vontade, viu? Tá bom, então. Então, me fala uma coisa. Você, aqui em office, estava falando que a arte para você é uma coisa pulsante. Você passou por uma situação de saúde em que você teve que se abrigar na arte. Uhum. Antes da gente falar do livro, que é a cereja do bolo, a gente deixa o melhor No final, né? no final. Eu quero que você conte aqui pra gente, não que eu goste de fofoca, não gosto de fofoca, mas como é que foi essa questão, como que a arte pulsa na sua vida, o que você criou por causa disso? Fala um pouco dessa revista que você criou também. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma noite mágica, iluminada e que agregue muito, né, para todo mundo que está assistindo. Quero agradecer o Fernando pelo convite, né? Eu não sei se o Fernando lembra, mas a gente se encontrou na Lau. No ano passado, Lembro. a gente participou de um bate-papo no Festival de Literatura e Artes Literárias. A gente participou do mesmo bate-papo, se eu não me engano, era de poesia. Sim. Foi isso? Foi. Então, a gente já é conhecido também das redes sociais, a gente já teve essa troca. E para mim é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a minha obra, falando um pouco sobre os meus processos e esclarecendo para vocês as dúvidas, né? Qual foi essa pergunta? Qual o DTH aqui? Não, normal. Assim, você falou em off, nessa entrevista, você falou que teve problema de saúde, você teve frase da córnea e tal, e você criou uma revista. Ah, sim. Tá. Fala um pouco dela, um pouco dessa criação, por que você criou essa revista, como é que foi, qual foi o time da revista, se ela ainda está ativa. Tá. Vou contar para vocês, galera. Em 2018, eu tive que fazer um transplante de córnea, né? E foi bem antes da pandemia. Eu costumo dizer que antes do isolamento social, eu já fiquei isolado. Porque como eu fiz o transplante, eu precisei ficar mais ou menos 1 ano e meio em casa, sem poder sair. Nisso eu tive 3 rejeições, foi um processo muito doloroso, um processo muito lento,
para eu me recuperar. Na época eu tinha 5% da minha visão, do transplante de córnea, e eu já tenho 100% dessa visão. Entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E nessa época eu não podia trabalhar, estava afastado pelo INSS, estava afastado, não podia trabalhar, não podia sair, não podia fazer muito esforço. Só que a arte sempre foi algo muito vivo em mim. Aí eu pensei, meu, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer a arte, que é uma coisa que completa... Um café pra mim. Tá. Café. Tá. Então, como que eu vou fazer para expressar a minha arte? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? E essa época foi uma época muito difícil para mim, e a arte ela sempre serviu de ferramenta para eu poder me expressar, para eu poder dizer tudo que está acontecendo e tal. E essa época foi uma época que eu cheguei a conhecer muitos autores também. Eu pensei, o que eu posso fazer para eu poder fazer arte e ajudar as outras pessoas? Eu criei a revista Belas Artes da Literatura. A revista Belas Artes da Literatura, ela está ativa até hoje. Nós fizemos, se eu não me engano, 20 edições da revista Belas Artes da Literatura. E nessa revista, qual era o conteúdo dessa revista? Eu sempre trazia um tema principal, por exemplo, agora que a gente está no Halloween, foi uma temática de Halloween. Então, o tema principal, eu sempre escrevia, né, a coluna principal, que eu desenvolvia o tema. Nessa revista, eu escrevi sobre a verdadeira história dos contos de fada, né, que foi escrito pelos irmãos Grimm, e que era uma história de terror, e a Disney acabou fazendo com que criou uma história infantil diante dessas histórias de terror. Nessa revista eu sempre abordava também como que era a literatura de países diferentes. Matheus está dando os parabéns. Obrigado, Matheus. Cláudio Cruz, boa noite. Boa noite, Matheus. Sim, sempre bom divulgar a literatura e a arte, Matheus. Bom, continuando. Nessa época eu tive algumas parcerias de fora também. Tive alguns parceiros em Portugal, em Angola, em Moçambique. Eu busquei parcerias de escritores que falam a língua portuguesa, né? Escritores lusófonos. E nisso, em 2019, foi a maior revista lusófona literária digital. A gente tinha mais de 2.000 visualizações por mês. Entendeu? Aí nisso, o que aconteceu? Chegou a pandemia. Chegou a pandemia em 2020, Sim. né? E foi a época que eu me recuperei. Eu tinha que ficar de isolamento social, né? Mas aí eu comecei a trabalhar, comecei a voltar à minha vida normal. Voltei a trabalhar e não tive mais tempo para me dedicar à revista. E a revista tá lá. É uma revista gratuita. Depois eu vou mandar um link aqui para o Fernando também para poder divulgar, entendeu? É uma revista riquíssima, com um conteúdo riquíssimo, sabe? E que foi uma oportunidade também para novos autores. Então eu abria para poemas, eu também colocava poemas de autores que estavam começando, que queriam divulgar a sua obra, contos. Era uma revista bem completa mesmo. Essa história da revista Belas Artes da Literatura. E assim, você falou que você trabalhou na biblioteca Cassiano Ricardo, Sim, que é o seu patrono, sim. aqui na academia do Vale do Paraíba. Isso. Tá. Quem veio antes? O bibliotecário ou o escritor? O escritor. Olha, a partir do momento que eu fui letrado e eu comecei a entender sobre escritas, na minha adolescência mesmo, sempre que os meus professores pediam para eu escrever um texto, eu escrevia uma poesia, porque eu gostava dos sons, sabe, das rimas, dos sons. Então, a partir daí, eu fui me aperfeiçoando. Então, o escritor, eu lembro até, olha que coisa engraçada, Fernando. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, faz muito tempo. Ninguém precisa saber minha idade, mas sabe que faz muito tempo. Entendeu? É só um detalhe, mas eu lembro que o meu professor de inglês, ele sempre pedia para eu escrever. E eu não sabia que meu professor de inglês também era psicólogo, entendeu? Então, Obrigado, querido. eu comecei a escrever
poemas em inglês, e nisso ele Ah, ficava gente, vocês querem tomar café? Café é na Copenhague. uma aguinha também, bem boa, né, para quem tá com a garganta ruim. Então, o meu professor de inglês, ele avaliava os meus poemas e ele fazia uma psicanálise comigo ali, entendeu? Ele sempre me perguntava por que que você está escrevendo isso, da onde que tá vindo isso, né? Eu sempre gostei de escrever, né? Eu comecei a escrever uma literatura mais gótica, que é uma literatura do ultrarromantismo, que fala sobre a melancolia, que fala sobre escuridão, entendeu? Então, na época, meu professor Armando, nunca vou esquecer o nome dele, o professor Armando de inglês, ele gostava de analisar os meus poemas, e nisso a gente conversava, né? Até pegando um link, a literatura chegou para mim uma forma de resgate, porque eu tive uma infância muito difícil. Tive uma infância muito difícil, meus pais se separaram, eu era criança, então eu sempre estava jogado de um lado para o outro, eu era uma pessoa que me sentia muito sozinho, então a literatura me resgatava, porque através da literatura eu consegui me transportar para outros lugares, para outras dimensões e vivia minhas próprias histórias mentais, entendeu? Então, para sair daquele momento de sofrimento, de solidão, né, que a gente tem mesmo. Quando a gente é criança é engraçado, porque a gente é muito mal compreendido, né? Principalmente naquela época, anos atrás, que não existiam muitos estudos ainda. Né? Na verdade, até existiam, mas não eram muito divulgados. Então, a criança ela não era muito compreendida, né? Então, eu buscava o resgate na literatura. Eu lia muito A Turma da Mônica. Eu tenho em casa, Nossa, eu tenho em casa muito bom. uma caixa de sapato com gibis da Turma da Mônica. Nossa, minha infância é a Turma da Mônica. Então, nisso, eu imaginava que eu estava lá com o Cascão. O Cascão é o meu personagem favorito, gente, da Turma da Mônica. Então, eu sempre imaginava que eu estava brincando com o Cascão, porque para mim o Cascão era muito divertido. Ele estava sempre sujo, ele falava errado, né, de uma forma engraçada. Então, eu sempre me imaginava brincando com o Cascão, né, correndo da Mônica também. Sempre imaginava que a Mônica também queria me bater com o coelhinho dela, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu sempre fui uma pessoa que sempre desenvolveu o imaginário. Então, foi assim que a literatura entrou na minha vida, uma forma de resgate e uma forma de criatividade. E essa criatividade perdura até hoje. Então, eu vou pegar, vou falar para você uma coisa que vai deixar para você, todos os poetas também mais felizes. Tá? O poeta, ele não tem idade. O poeta, ele nasce e renasce. O poeta tem a idade do amor. Qual que é a idade do amor? Eterna. Portanto, o poeta não tem idade. É verdade. Concordo. Foi um verso que eu fiz agora. Muito bom. Eu fiz agora. Você vê, tem momentos que nos inspiram, né? São esses momentos que a gente precisa preservar e a gente precisa fazer esses momentos acontecerem, né? Momento de inspiração, momento de criatividade, assim, espontâneo, né? Através de um bate-papo. Eu acho que ser poeta é isso, é você enxergar nesse momento o belo e conseguir passar isso através da literatura, né? Através da fala, através né, do intelecto. Eu estava lendo o seu livro e me chamou a atenção o prisioneiro. Agora não vou lembrar. Mas você pode falar. Atenção, o prisioneiro. E o título A Fome e a Vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. E vou deixar também para
para vocês, tá? Que fome que te habita? Olha, a fome que me habita é a fome da arte, né? Porque todas as outras fomes, né, vamos dizer, a fome de comida, a gente sacia de uma forma natural. Mas a fome da arte é uma coisa, é uma busca interna. Você sempre está buscando um olhar diferente. O escritor tem um olhar diferente. E é isso que nos faz escritores, que nos faz poetas. A gente tem um olhar muito profundo sobre a vida, muito profundo sobre a vida, entendeu? E a gente precisa ter esse olhar, porque hoje em dia a gente vive num momento de banalização de tudo. Tudo é muito banal, tudo é muito passageiro, tudo é muito fácil e a gente precisa dessa profundidade. A gente precisa se aprofundar nas coisas, se aprofundar nos momentos, entendeu? Então, a minha fome é uma fome de profundidade sobre as coisas. Essa fome que me habita, né? Fome da arte, aquela fome que preenche as lacunas daquilo que a gente não consegue ver. Essa é a fome que me habita. Não, Maru, eu não estou em uma feira de livros, não. Eu estou no shopping, aqui em São José dos Campos, e essa é uma entrevista ao vivo que eu estou fazendo com aqui com o Diego Savoia. Não estou em feira, não. Estou aqui no shopping. Obrigado, Matheus. Oh, meu Deus. Estamos ao vivo ainda. Estamos aqui. Eu tava só vendo os comentários para poder responder para vocês, tá, pessoal? Então, assim, a fome de profundidade que te habita. Uhum. O Brasil, eu não gosto de falar de política aqui, mas arte e política elas estão ligadas. Qual que é a sua vivência dentro da arte? Qual o comentário que você tem para trazer para a gente? Qual a visão? O que os habitantes de Brasília eles fazem para que essa fome seja saciada, na sua opinião? Bom, falando de política e arte, nós precisamos de mais políticas voltadas à arte, mais de uma mudança de raciocínio sobre a arte, porque ainda muitas pessoas acham que quem trabalha com arte, quem faz a arte, é vagabundo. Isso é uma coisa que virou uma coisa meio que cultural aqui no Brasil. E não é bem assim, gente. A arte salva as pessoas. Tem um livro que eu publiquei na pandemia, 2021, chamado A Noite Escura da Alma. Foi meu primeiro livro de autoajuda. Foi um livro que eu falei sobre como superar a tristeza, principalmente na época da pandemia. Como superar a tristeza trazida pela pandemia, né? E nesse livro tem um capítulo que eu falo como a arte pode te resgatar, como você utiliza a arte para você passar por momentos de tristeza. Entendeu? A arte ela é muito mais do que uma figura que você possa apreciar, uma literatura, uma música boa que você pode ouvir. A arte ela é o alimento da alma, entendeu? Então a gente precisa mudar esse pensamento no Brasil de que quem faz arte é vagabundo, de que todo o dinheiro destinado para arte é um dinheiro jogado fora, é um dinheiro para sustentar vagabundo. Gente, eu também sou do teatro. Desde os 18 anos eu sou do teatro.
né? E fazer teatro é uma coisa muito complexa. Exige muita mão de obra, emprega muitas pessoas vivem de iluminação, de contra-regra, ou seja, uma profissão que emprega muitas pessoas, gera muito emprego, entendeu? A literatura é uma coisa interessante também. Muitas pessoas acham que o escritor só basta sentar na cadeira e escrever. Gente, escrever é uma coisa doída também. É claro que é uma coisa prazerosa, mas também é uma coisa doída. Escrever um livro, a gente sabe, nós que somos escritores, a gente sabe como é difícil você conseguir divulgar o seu livro, você conseguir espaço para o seu livro, um espaço que seja relevante, sabe? Você consegue ter esse ponto. E assim, por exemplo, meu livro, eu demorei 3 anos para escrever. Mas por quê? Pela forma como eu queria que ele acontecesse. Não são simplesmente 30 poesias. Desculpa, eu posso enviar um minutinho? Pode. Alguém estava perto. Eu estava. Eu tenho. Sou engenheiro, trabalhei aqui no Brasil. E agora, eu tenho uma. Você está falando que é desculpa. Não. Qual é o. Então, a gente eu tô aqui com o meu amigo Diego Savoia. Ele é escritor. Eu sou apresentador de um programa. A gente está numa entrevista aqui. Programa artístico? Isso, programa Sim. Isso. Então não é bem verdade. Eu tenho uma ideia aqui, eu vi interessante, rapaz. Eu estou com umas coisas na cabeça que eu vou dar uma perseguida. Eu estou agora. Tá certo. Eu sou americano e brasileiro. Eu já fui e voltei essa última semana 2 vezes para os Estados Unidos. Uma eu vou, aí volto na quarta-feira, estou lá e cá, porque sou residente lá, tem um lugar aqui, então eu vou e volto. A minha cabeça abriu muito, sabe? Assim. Tá bom, então. Então, mas não é. Tá bom, Eu então. estou pensando outra coisa, se desculpe lá interromper. Imagina que é isso. Eu não queria. Fica à Eu vontade. pensei que era alguma coisa que eu estava pensando. Isso é ao vivo. Ao vivo, gente. Isso é ao vivo. Isso é ao vivo. Então, eu queria nele que você lendo as poesias autônomas, elas tivessem um sentido. E se você lesse elas em sequência, criassem um caminho. Então, ao mesmo tempo que elas se interligavam entre elas também eram autônomas. Para conseguir esse efeito, demorei 3 anos. Então, assim, é um processo todo. Sim. Que perguntam aqui. Escrever é uma arte que exige muito e é bastante complexa. O Gilvan está perguntando se para escrever, é uma arte, em sendo uma arte, se ela exige muito e se ela é complexa. Sim, escrever é uma arte, mas é uma arte que também exige estudo, né? Exige aprofundamento. Né? Ela é uma arte porque através da literatura você consegue mudar alguma coisa. A gente consegue mudar o pensamento, a gente consegue transformar através da literatura. Então, a literatura, sim, é uma arte. Qual que era a outra mesmo? Se ela é complexa. Ela é complexa. É porque, às vezes, nem a gente consegue... Né, eu vou falar por mim, né? Às vezes, nem eu consigo... às vezes, eu tenho dificuldade de conseguir organizar os meus pensamentos. Entendeu? Sim, isso é uma coisa... isso é rotineiro. Rotineiro.
Porque o nosso maior desafio realmente é esse, a gente conseguir organizar, a gente conseguir fazer algo que tenha eloquência, algo que realmente, sabe, seja coerente, né? Porque às vezes a gente está num momento de inspiração que a gente é bombardeado por pensamentos. E nem sempre esses pensamentos, eles se conectam de uma forma rápida ou natural. Às vezes a gente tem que parar e organizar esse pensamento, escrever, falando, será que isso se conecta com isso? Como que eu vou fazer para que esse verso se conecte com esse, para que faça sentido? Às vezes os nossos pensamentos, eles não fazem sentido. Às vezes a gente pensa palavras, a gente pensa frases soltas, então a gente precisa se organizar. Então eu posso falar que é complexo, sim. Qual que era a outra? Era 3 coisas. Ser complexo, ser uma arte. Complexo. O Cláudio falando, Fernando sempre invadindo tudo em nome da arte. Quantos livros você já escreveu? 8 livros. 8 A livros. Fome que Habito é o meu 8º livro. Pegando esse gancho dessa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre o que você comentou no comecinho. Meu primeiro livro, chamado Mortalitas, uma história de amor e de morte, foi um romance escrito em poesia, né, inspirado pela obra de Dante Alighieri. Mortalita. Uma história de amor e de morte. Né? Esse livro, ele foi o primeiro livro contemporâneo do Vale do Paraíba escrito em latim, que eu escrevi em 2011. Essa foi uma época muito inspiradora para mim, foi a época que eu entrei na faculdade, né? E eu tinha aulas de latim. Então, assim, eu entrei na biblioteca, eu era estagiário da biblioteca nessa época, estagiário de letras, e eu tinha acesso a um universo literário nas minhas mãos. E como naquela época foi uma época que existia um movimento em prol da preservação do latim, foi a época auge de Harry Potter, né? Que inventou um novo latim, o latim do Harry Potter, para quem não sabe, não é o latim verdadeiro, não é o latim concreto. Foi uma reformulação do latim, as palavras que são ditas no Harry Potter, né? Da J.K. Rowling. Nessa mesma época, começaram a criar músicas em latim, peças de teatro em latim, e eu meio que embarquei nessa onda porque o latim para mim sempre foi uma língua muito misteriosa, muito enigmática, uma língua muito bonita, que é a mãe da nossa língua portuguesa, né? Então eu estava numa busca incessante por entender. Aí eu estudava latim na faculdade, aí eu pegava livros de latim na biblioteca para eu ler, para eu aprender livros didáticos e, sabe, naquela coisa, com aquela fome de aprendizado que a gente está quando a gente está na faculdade. A gente fica, né, tem uma coisa voraz na gente, da gente aprender. E foi nisso tudo que veio a história do Mortalitas, uma história de amor e de morte, e que veio o latim, entendeu? O latim eu usei mais para aquela parte da elegia, sabe? Daqueles ritos fúnebres que aconteciam antigamente. E eu pensei assim, nossa, eu quero muito escrever um livro. Na época eu não sabia como fazer isso. Eu estava no lugar onde eu tinha contato com escritores, joséenses, e faziam palestras, faziam lançamento de livros. Então, nisso eu comecei a fazer o meu network. E eu comecei a entender como que funciona esse mundo literário, como funciona toda essa parte, como fazer, entendeu? Aí eu pensei, não, eu não quero escrever, meu primeiro livro, eu quero que ele seja diferente. E aí eu tive essa ideia, eu vou fazer um livro que tenha latim e um romance escrito em poema. Aí nisso eu ganhei um prêmio em Portugal Telecom, aí meu livro começou a ir para a Europa. No meu primeiro livro ele já expandiu, através do prêmio Portugal Telecom que eu ganhei, justamente por abordar o latim, por ter essa língua no meu livro. Foi um livro em português e inglês e latim, meu primeiro livro. Me fala um pouco desse teu amor pelo latim, mas não agora. Não agora. Um pouco
Quando você escreve do prisioneiro nesse livro, me diga uma coisa. Nós somos prisioneiros de nós mesmos ou da fome que habitamos, que habita em cada um de nós? Eu acredito que das duas formas. Nós estamos sempre buscando sair da nossa prisão, né? A gente sempre está em busca de evolução, e a evolução é justamente isso. A gente sair, a gente quebrar os nossos conceitos, né? E a gente conseguir ressignificar as coisas. Então a gente sempre está numa prisão, porque nós somos bombardeados por conceitos. O tempo todo tem um conceito, tem uma regra para tudo. Então, para tudo, a gente cresceu assim, né? A gente cresceu cheio de regras. É assim que tem que ser feito. É assim que é o correto. É assim que tem que fazer. E não é, os nossos pais, os nossos professores, né? A sociedade, às vezes, não percebe que eles estão nos colocando dentro de prisões. Eles estão colocando... Nós vivemos dentro de calabouços, entendeu? A gente está eternamente buscando a liberdade. A liberdade de pensar da forma que a gente pensa, a liberdade de ser quem a gente é, a liberdade de poder escrever sobre qualquer assunto, de qualquer maneira, sem se prender às regras literárias, por exemplo, sobre as regras gramaticais, né? Enfim. Então, a gente sempre está em busca da liberdade. Então, eu acredito que nós somos prisioneiros de nós mesmos, né? Neste ponto, e nós somos prisioneiros da fome que habitamos, porque a gente sempre está querendo mais. É, a fome interna é uma coisa que ela não se sacia. Ela sempre busca algo diferente, algo novo. Então a gente está sempre se renovando. A nossa fome está sempre se renovando, entendeu? Então, através da nossa vivência, das nossas experiências, dos nossos aprendizados, nós adquirimos novas fomes. E a gente precisa saciá-las. E esse caminho que você trilhou, neste livro, o primeiro livro que você lançou, latim, até falar um pouco da sua forma interna, quais calabouços você mergulhou, quais prisões, grilhões você quebrou Mas ainda não está pronto. para você chegar na fome que habita? Olha, eu acredito que a primeira prisão que eu quebrei, a primeira liberdade que eu tive, foi sair daquilo que a minha família era acondicionada. Eu vim de uma família de um pai metalúrgico, peão de fábrica. Minha mãe, ela sempre foi dona de casa. Ela começou a trabalhar tarde. Hoje em dia ela é contadora. Ou seja, eu já tinha um caminho trilhado para mim antes mesmo de eu saber o que eu ia fazer, entendeu? Então eu já tinha um plano para mim sem eu querer, sem eu saber desse plano. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. Eu tenho o maior grau de estudo da minha família, que eu sou doutor honoris causa em literatura. Né? Eu sou mestre em comunicação. Somos, então? Somos, né? Somos. Somos. Então, assim, eu quebrei um paradigma o sonho do meu pai na época é que eu seguisse os passos deles, que eu fosse um peão de fábrica. Gente, não estou falando mal de peão de fábrica, pelo amor de Deus. É super honesto, super justo e cada pessoa escreve a sua história. Mas eu fui a ovelha negra aí. Eu falei, opa, isso não é para mim. Eu não me vejo preso dentro de uma fábrica, de uma produção incessante. E meu pai ele trabalhou muito tempo de madrugada, então chegava em casa e só dormia, sabe? Eu não nasci para ser uma engrenagem de uma máquina. Eu não sou uma engrenagem. Eu sou um ser livre. Então, eu quebrei esse ciclo. Eu quebrei esse ciclo de peão de fábrica, de ter... São José tem essa cultura de fábrica. Né? É Embraer, GM, é Johnson, ou seja, a nossa evolução econômica aqui da nossa cidade, ela se deu através das fábricas. Né? Isso é um fato. Vieram as fábricas para cá e isso teve um crescimento econômico. Então, isso gerou uma cultura de fábrica, né? Dessa coisa. E eu quebrei.
O meu irmão mais velho, o que ele fez? Ele seguiu meu pai. Ele é metalúrgico. Né? Meu outro irmão, ele já saiu um pouquinho da linha. Meu irmão, ele é padeiro. Ele trabalha numa fábrica de pães. Mas eu, filho, eu fui pro outro lado da rua. Entendeu? Eu fui pro extremo mesmo. Né? Eu saí totalmente do que foi programado para mim. Peraí. Peraí. Peraí, um minutinho só, mas vou ter que ver aqui que você. Tá. Tá bom. Pode deixar, Mário. Bom, continuando. Então, para mim, esse foi o meu primeiro calabouço. Foi sair dessa linha que já foi escrita para mim. E que eu já saí dessa linha e fui escrever minha história. Entendeu? A partir daí, eu fui quebrando muitos paradigmas na minha vida pessoal. E, assim, quando eu entrei na faculdade de letras, para você ter noção, meu pai falou assim para mim: você vai ser professor para quê? Você vai apanhar de aluno. Entendeu? Porque o meu pai achava que para você ser uma pessoa padrão, skill padrão, você tinha que trabalhar em fábrica. Aí eu falei, não, eu quero fazer letras, porque eu gosto das letras, quero entender mais, gosto de literatura, quero me aprofundar nisso. Então eu já fui ali do contra, né? Fui no contra. Aí nisso eu conheci o teatro, né? Eu escrevi, o meu primeiro texto, vamos dizer assim, mais profissional foi um texto de teatro. Foi uma peça de teatro, um roteiro de teatro. Tá vendo, gente? A gente ia começar com o Saboia para falar sobre o livro dele. E olha quanta coisa. Olha, olha o quão Pode rico, passar. pode passar. Tranquilo. O quão rico acabou sendo. É muita coisa para contar, gente. A gente pode até fazer uma parte 2 depois. Vamos fazer. Uma parte 2 pra gente falar de outros assuntos. Mas, enfim, aí eu conheci o teatro, né? E eu conheci o teatro na adolescência, né? Eu virei adulto, 18 anos, comecei a fazer teatro. E, assim, quando a gente vai se apresentar, ó, a nossa maior vontade é ver os nossos pais assistindo. Meu pai nunca foi assistir uma peça de teatro comigo. Na verdade, o meu pai ele foi assistir uma peça de teatro minha há 2 anos atrás. Entendeu? Até então ele não acreditava, ele achava assim, o Diego tá fazendo bobeira, tá perdendo o tempo dele. Poderia estar trabalhando na fábrica, juntando dinheiro, comprando carro, comprando casa, e ele tá aí fazendo teatro. Entendeu? Eu fiz teatro. Fez teatro também? Fiz teatro com o Mário Garcia Guilherme. E a Carol, na época o Mário Garcia Guilherme, ele era nível cultural da Espanha no Brasil. A peça, duas peças eu fiz com ele. O Evangelho da Quaresma, que quase não aconteceu, porque o arcebispo de Santos não quer deixar, porque Cristo era negro. Cristo era negro, então achava isso um sacrilégio, como que Cristo, como que um negro ia fazer o papel de Cristo, mas aconteceu. E o outro foi por cima das estrelas, texto também dele no Margot Seguida. Então, mais uma coisa em comum que nós temos, meu amigo, o teatro, né? Então, o teatro foi outra prisão para sair, entendeu? Não importava se meu pai achava legal ou não, eu fiz teatro e eu fiz peças muito legais, assim, fiz Shakespeare, fiz Beckett, fiz musical, né? Outra coisa também, eu também canto. Você fez agora, né, recentemente, uma cena? Fiz agora. Tá tendo um festival que é o maior festival de teatro do estado de São Paulo e que acontece em São José dos Campos, né? Aí Venham, viu, gente? Venham, gente. Venham. Tá acabando. Venham. Vai até essa semana só. Uhum. Mas venham ao teatro. Aí eu tive um convite de um grupo de teatro de São José do Rio Preto, que chama Azul Celeste, para participar de um workshop, né? E participando desse workshop eu poderia
fazer parte da peça também, como coro da peça, entendeu? Então, assim, fui no Teatro Municipal aqui de São José dos Campos, foi uma experiência ótima, são profissionais maravilhosos, um abraço para vocês, entendeu? Foi uma experiência muito boa, mas, assim, esse ano que eu dei uma paradinha com o teatro e me dediquei mais para a literatura, né? Isso também é uma coisa que eu sinto muito falta do teatro. Então, quando veio o festival para cá esse ano, eu falei, eu vou fazer as oficinas. Não faço questão de ver todas as peças como eu sempre faço, porque eu quero agir, eu quero fazer alguma ação dentro do teatro. E deu certinho para eu fazer essa oficina e participar da peça. Entendeu? Mas, gente, literatura e teatro ó, andam de mãos andadas, assim, de mãos dadas. Literatura e teatro não tem como separar uma coisa da outra. Infelizmente, também não é uma cultura muito muito seguida no Brasil do teatro. Hoje em dia é mais o funk, mais o carnaval, enfim, né? Faz parte da nossa cultura também, mas eu acho que o teatro poderia ter uma visibilidade maior, né? As pessoas poderiam ir ao teatro. Gente, ir ao teatro é uma experiência única. Eu também adoro cinema. Cinema, série, gente, eu assisto esses aplicativos de filmes, de séries, eu assisto bastante. Mas não tem uma sensação melhor do que você estar no teatro e você vivenciar aquilo. O teatro faz com que você vivencie as cenas, que você entre naquela atmosfera de uma forma muito mais orgânica, entendeu? Do que você assistindo por uma tela. Então, gente, venham ao teatro. E aí você, a essa altura, você estaria em que livro teu? Na altura do teatro, Isso. eu no teatro eu ainda não tinha publicado nenhum livro, né? O primeiro livro que eu publiquei foi uma época que eu não estava no teatro. Uma época que eu comecei a trabalhar de terceira também, comecei a trabalhar no terceiro turno, aí eu não consegui fazer teatro. Eu voltei ao teatro em 2020. De 2020 para cá, eu estou fazendo teatro todos os anos, mas eu tinha dado um tempo de uns 5, 6 anos do teatro, entendeu? Então, em 2021, eu publiquei o livro da pandemia, que é A Noite Escura da Alma. Foi uma época que o teatro estava fechado. O que a gente fez? A gente começou a fazer teatro online. Você acredita? Foi uma coisa nova, uma coisa que a gente nunca tinha experimentado e super funcionou. A gente até apresentou um teatro online. A gente entrou num aplicativo de reunião e as pessoas que queriam assistir entravam. E nisso, a gente, cada um da sua casa, com a sua câmera ligada, a gente fez uma peça. Olha só a modernidade, a tecnologia nos ajudando, se a gente souber utilizar, né, a tecnologia e a modernidade. Então, a pandemia, de uma certa forma, ela fez com que a gente olhasse para a gente mesmo. Ela fez com que a gente se reconhecesse e que a gente reconhecesse que fome que nos habita, né? E foi um despertar também. Muitas pessoas não sabiam que tinham certos talentos, que tinham certas facilidades para arte, e descobriram na pandemia, entendeu? Porque não podia ter contato com outras pessoas, então foi obrigado a começar a ler. Foi obrigado a começar a assistir show, por exemplo, assistir cinema, né, assistir filme em casa. Então, a pandemia também foi um despertar. A Corina Ramos, minha querida Corina, os trilhos nos aprisionam a fazendo seguir com linearidade. Quando você quebrou a engrenagem para seguir adiante, transformou os trilhos em trilhas, quais são essas trilhas da tua vida? Quebrou. É engraçado, porque quando a gente quebra uma corrente, a gente liberta as pessoas que estão ao nosso redor também. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu comecei a publicar meus livros, a minha mãe começou a ler. A minha mãe teve a prática da literatura. Quando eu comecei a fazer teatro, meus irmãos que não conheciam o teatro começaram a frequentar o teatro.
Então a gente quebra as correntes, as nossas próprias correntes e liberta as pessoas que estão ao nosso redor. A Júlia Barbosa está falando, boa noite. Como escritor, qual foi o maior desafio? Olha, eu posso falar para você que foi quando eu fiz meu transplante de córnea e eu tive que buscar uma forma de continuar escrevendo e de continuar fazendo arte. Então, para mim, meu maior desafio mesmo pessoal na literatura foi esse. Mas a gente sempre enfrenta, igual aconteceu aqui em São José dos Campos da Flim, por exemplo, né, que é um assunto meio polêmico, mas foi cancelado o Festival de Literatura, de Música e Literatura aqui de São José dos Campos, por causa de política, por causa de ideologias e tal. Então, a literatura, ela está sempre sob ataque. A arte em si, ela está sempre sob ataque. Né? Sim. A Joyce está falando que ela admira quem escreve, mas ela crê que tem que ter muito talento e muito dom. Obrigado, Joyce. E realmente, você tem que ter um dom, você tem que ter uma predisposição ali para você gostar. Porque é um momento muito solitário a literatura, entendeu? É um momento muito para você com você mesmo. Você tem que gostar dessa solidão, você tem que saber essa solitude, né, na verdade. Você tem que saber lidar com a solitude. Assim, eu tenho as minhas restrições em relação ao ser um dom. Porque, veja, todos nós, aqui a caixa aqui da Copenhague pode ser uma escritora. Eu acho que o dom, e se existe um dom, seria de você conseguir enxergar as coisas com uma profundidade maior do que a maioria. E se você pegar, por exemplo, um motorista de aplicativo, eu fico imaginando quantos best-sellers não estão rodando nos 99 da vida. Com certeza. Se ele pegar e colocar no papel todas as aventuras que ele vive em um dia, em um único dia de trabalho, não precisa colocar tudo, em um único dia de trabalho, ele conseguir transcrever tudo que ele vive, toda a aventura que ele vive, dá um livro. Sim. Eu acredito que ser escritor não é um dom, ser um artista é um dom. O artista é uma coisa que vem de dentro, entendeu? A arte mais profunda, mais profundamente falando. Escrever, qualquer pessoa pode escrever, qualquer pessoa pode fazer um curso de produção de texto, de escrita, e pode escrever. Agora, a arte mesmo, eu conheço até um escritor, que eu não vou citar o nome dele, é o escritor aqui de São José, que eu não considero ele nem um escritor, eu considero ele um vendedor de livros. Entendeu? Ele pega algum tema aleatório, escreve de uma forma bem superficial, e nisso ele faz vários livros por ano. Tipo, publica 5 livros por ano, porque ele viu nisso um nicho, sabe? Principalmente literatura infantil, que eu acredito que seja a literatura que mais vende. O que mais vende é literatura infantil. Então ele viu nisso um nicho. Ele se diz escritor, mas na verdade ele é um vendedor de livros. Porque quando você abre, quando você vê aquilo, você não vê uma arte. Você não enxerga arte nisso. Uma pergunta agora delicada. Gosto de temas polêmicos. A gente vê aí todos os dias nas redes sociais aplicativos de escrita de livro.
polêmico. Bom, gente, para mim a literatura sempre foi uma arte, uma inspiração. Então é uma coisa que vem de mim, uma coisa que vem de dentro, né? Então, usar um aplicativo, sei lá, uma inteligência artificial para escrever algo para você, você está eliminando qualquer possibilidade de criatividade. Eu vou até fazer um link aqui. Eu trabalho como consultor financeiro de uma das maiores seguradoras do Brasil. E essa Eu sei. você sabe, né? Portobank. Exatamente. Você tem meu WhatsApp, você sabe. É, enfim, E assim, e eu como acadêmico de jornalista, de jornalismo, a gente tem que falar, né? claro, saber quem você está lidando, né? Tá fazendo o seu trabalho, certinho. E essa semana no meu trabalho, um colega meu de trabalho, ele perguntou assim para minha gerente: ah, você conhece algum criador de conteúdo que faça algum TikTok ou Instagram, que faça conteúdo sobre financiamento, sobre consórcio, para eu pegar o material dele e postar? Daí nisso já me deu, sabe, aquela pressão: nossa, você vai pegar o material do outro para postar como se fosse seu, né? Aí a minha gerente respondeu para ele: então, o que eu indico para você é você pode se inspirar em um material que você viu e fazer o seu próprio, né? Se inspirar em uma coisa que já é feita, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Faz parte. Agora, você pegar, você copiar uma coisa do outro e postar como se fosse sua, isso é frágil, é apropriação intelectual, né? A lei diz apropriação intelectual. Aí peguei e falei assim para ele, assim, meio que brincando, falei assim para ele: nossa, esse é o fim de toda a criatividade. Acabou. Se for assim, acabou a criatividade. Se tudo a gente tem que pegar o que já está pronto e publicar como se fosse nosso, para que a gente vai querer criar? Para que a gente vai querer pensar? Para que a gente vai querer questionar? Entendeu? Olha, gente, se- já estamos no fim do programa. Que pena, Pena mesmo, porque olha, se você deixar eu falar aqui, ó. que pena. Mas assim, agora, 7 minutos que faltam, não vou te perguntar mais nada, tá? Eu quero só que você ah, fale para as pessoas o teu livro, aonde que elas encontram, como que elas fazem para adquirir. Pessoal, A Fome que Habito é um livro de poesias, né? Que ele nasceu dentro do Parque Vicente Aranha, em São José dos Campos. Só falando rapidamente sobre a história, a minha conexão com o Vicente Aranha. Meu avô paterno, ele morou no Vicente Aranha na época que o Vicente Aranha era um sanatório. Meu avô veio de Alagoas na época da seca, criança para cá. Ele contava que a minha bisavó, ela tinha mais 5 filhos e ele era um nenenzinho. E ele foi o único que ela conseguiu trazer porque ele era neném. Os outros 5 filhos morreram de fome na seca lá em Alagoas. E nisso eles vieram para o Parque Vicente Aranha, que na época era um sanatório para pessoas tuberculosas. Era um lugar de tratamento para tuberculose, para pessoas que tinham tuberculose. E nisso meu avô teve até uns 6, 7 anos a infância dele dentro do sanatório. Né? Ele não entendia, ele via as pessoas indo para lá e para cá, para ele era amiguinhos dele. Né? Eram amigos dele, ele não sabia que eram pessoas que estavam fadadas à morte ali, né? Que muitas pessoas morreram ali. E foi durante a residência literária que eu fiz na Flint em 2023, em que eu estava naquele lugar totalmente inspirado pela história do parque, pela história da minha família, pela história do meu avô, e eu escrevi o primeiro poema desse livro, que se chama Árvore da Vida. Né? Será que dá tempo de eu ler rapidinho? Você vai ler? Você vai ler para a gente? Esses dois. Esses dois. Isso. Ok. Egóico.
Ser espontâneo é escapar da prisão do ego. O ego não reflete a verdadeira configuração da individualidade. É gerado pelo medo e defesa, guiado por um condutor cego. É uma falsa crosta protetora de uma pseudônima identidade. O ego é ameaçado, competitivo e enfatizado. A alma é atraída pela surpresa, pelo novo e o diferente. Um conflito entre a essência e o pré-projetado. Uma batalha interior por um encantamento inconsciente. O que pensamos e desejamos frequentemente entra em conflito com o que somos. Há um labirinto no interior da alma, um dogma que interfere no modo em que nos comportamos, confundindo-nos e tirando-nos a calma. Meu Deus. O olho. O olho é o lugar onde o mundo torna-se acessível. O universo encontra no olho humano sua mais nítida reflexão, onde a realidade torna um sonho possível, e o interno encontra possibilidade de interação. O olho é a mãe da distância. Quando se abre, revela que os outros e o mundo estão longe de nós. É como amanhecer interrompendo a noite com elegância, com senso intuitivo, desbravador e feroz. O olho também é a mãe da intimidade, aproximando-nos de tudo. Quando realmente contemplamos algo, nós o trazemos para o nosso intrínseco. O oposto da contemplação é o olhar fixo, mudo. Quando somos encarados, o olhar do outro se torna tirânico. Há pessoas absolutamente cegas com a visão perfeita. Às vezes, tornamos nosso mundo tão familiar que não mais o vemos. O olho humano está sempre selecionando o que deseja ver de uma forma estreita, enganando-nos e alterando os valores deles. Muito obrigado. Fome que habito. Cacá, muito obrigado, Cacá, por ter vindo. A Corina Ramos disse, linda resposta, gostei. O efeito que se expande para outras pessoas quando se vive com mais autenticidade. Parabéns. Obrigado. Também disse Corina, os trilhos nos aprisionam fazendo seguir com linearidade. Você já foi a pergunta que você respondeu. Sim. Obrigado, Cacá. Obrigado. Que linda comparação do poeta entre ego e alma. Belíssimas imagens. Parabéns. Obrigado, Corina. A Karina? Corina. Corina. Corina Ramos, ela dá os parabéns aqui para ela novamente. Corina Ramos com o coletivo dela Nossa, sobre envelhecência. Ficou entre os 5 selecionados para o Jabuti. Parabéns, Jabuti. Eu conheço 2 autoras. Conheço a Heloísa Kitt, que está nesse livro também, e a Tatiana Fázio, que ela é acadêmica comigo na Vale Paraibana. Tatiana. Parabéns, viu? Olha que orgulho de vocês. Parabéns. A Corina é a mentora do livro. Olha só. Olha, maravilhoso. É um orgulho realmente pra gente. Parabéns. Minha sogra. Sua sogra? Minha sogra. Que legal. Últimos segundos. Sim. Gente, tô aqui. Ele vai voltar para fazer a parte 2. Gente, comenta aí se vocês querem a parte 2, hein? Vai voltar a fazer a parte 2. Sem dúvida. Carla já chama ele para fazer a parte 2. E eu gostei de fazer aqui externa. Bem legal, gostei também. Vamos fazer uma outra externa. Meu amigo. Prazerzão, viu? Prazer todo meu. Prazer. Essa parceria que se firma, né? Sim. Essa parceria. Sim. E é isso, gente. Esse foi mais um bate-papo cultural. E espero que vocês tenham gostado. Porque
essa foi uma de várias externas que a gente vai fazer. Tá bom? Obrigado, beijo. pessoal. No coração Boa de noite. todos vocês. Viva a literatura! Boa noite.